Senhor presidente, senhores deputados, os nossos visitantes. Senhor presidente, já há algum tempo está sendo feito um debate no Brasil a respeito do auxílio moradia. Auxílio moradia que é pago a juízes, promotores, desembargadores, conselheiros do Tribunal de Contas, deputados federais, aqui no caso da Assembleia, através da verba de ressarcimento, mas auxílio moradia que é pago e que é questionado principalmente depois da medida do ministro Fux, que estendeu o deputado Romanelli, por medida liminar, o auxílio moradia a todos os membros do Poder Judiciário e também, obviamente, aos membros dos poderes, tribunais de contas, dos ministérios e também do Ministério Público, que hoje em torno de R$ 4.700. E aí é importante que nós tenhamos aqui servidores públicos e tenhamos aqui professores também, porque certamente esse valor está praticamente o dobro do piso do professor. E que vem se arrastando essa discussão já há bastante tempo, agora pautado esse tema pela ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, para ser votado no mês de março, ao mesmo tempo em que o senador Roberto Requião faz um relatório da PEC que ele apresenta, que ele como relator apresenta, e que certamente não pode ser votado agora, mas todos já conhecem, deputado Maurício, qual é o teor desse relatório, que tem por objetivo acabar com o auxílio moradia, nas condições que especifica. E eu quero aqui lembrar também o relator Bueno, que também recebe auxílio moradia, diz que pretende acabar com o auxílio da forma como é pago, mas que pretende incorporar isso aos valores pagos aos deputados federais. Mas eu estou na tribuna falando sobre esse tema porque, em que pese toda a mobilização da sociedade, ainda há uma resistência enorme, principalmente expressa no poder judiciário, para que seja mantido isso que, na minha opinião, e eu falei isso aqui quando foi votado o projeto, é uma imoralidade. Pode ser legal, até porque foi votado nas casas de lei, ou na casa de leis, ou nos casos em que não foi votado, foi estendido através da medida do ministro Fux, mas é absolutamente imoral alguém que tem casa, tem o mais alto salário da República, servidor público, tem muitas vezes o cônjuge, como é o caso do senhor Bretas, que é juiz federal, recebendo auxílio moradia e que entra judicialmente para também receber, embora a lei diga que não pode, tem um padrão de vida acima de 95% daqueles que recebem salário e o auxílio moradia significa 95% também acima do salário médio pago do Brasil. E quando nós votamos aqui, em 2016, aliás, 2014, eu lembro que nós tivemos 8 votos contrários. 8 votos contrários. O voto do deputado Prazic, do deputado Gilson, do professor Tercílio, os 5 votos do PT, nós éramos em 6, votou o deputado Elton, a deputada Luciana, o deputado Pegs, o deputado Lemos, eu. E que este tema volta agora, no momento em que o país inteiro questiona determinados, não todos, mas determinados privilégios que nós temos dentro desse segmento. Mas é engraçado que, apesar de tudo isso, o que nós vemos? Nós vemos a Associação dos Juízes Federais dizendo que vão fazer uma paralisação se for colocado em pauta o auxílio moradia. Eu fico imaginando os demais servidores públicos, que é bom lembrar, juiz, promotor, desembargador, em que pese toda a importância que tem na República, são servidores públicos.
Eu fico imaginando aquele servidor público, policial, militar que é transferido por ofício, ou o professor, a professora, que muitas vezes para acompanhar o cônjuge, também acaba tendo hora de serviço e é transferido, ou não consegue hora de serviço e fica no local pagando hotel, pensão, do jeito que pode. Ou outras situações da maioria dos servidores no Brasil inteiro, que não tem como salário, não tem o valor do auxílio moradia que é recebido pela maioria desses senhores e das senhoras. Como que pode uma associação de juízes federais, que nós temos consideração pelo trabalho que faz ou que fez, dizer que vão paralisar as suas atividades? Olha, eu recebi inclusive uma mensagem onde uma senhora dizia que se fosse paralisado para ela não faria diferença, porque ela está esperando há 3.274 dias a sua ação ser julgada. 3.274, 10 anos. 10 anos esperando por um julgamento. E aí vem os senhores que defendem a classe de juízes federais. Não houve, pelo menos que eu saiba, essa manifestação dos juízes estaduais, dizendo que vão fazer uma greve. Eu fico pensando, será que essa greve vai ser legal? Será que vão colocar a polícia, deputado Maurício, para reprimir a greve? Será que quando os senhores juízes federais quiserem acompanhar o julgamento, vão também os desembargadores dizerem que eles não precisam acompanhar porque já haverá um telão do lado de fora do STF? É imoral que alguém que ganha 30 mil por mês, que ganha diárias às vezes que chega a 15 mil reais, que recebe todos os benefícios possíveis e impossíveis na República, é imoral que alguém ainda diga que auxílio moradia é legítimo, porque assim decidiu a Assembleia Legislativa do Paraná, de São Paulo, não sei de onde, e o ministro Fux resolveu, por conta de uma liminar, estender a todos. É imoral pleitear algo que 95% da população não recebe como salário. Como salário. Por isso, eu acho que, em bom tempo, o Tribunal de Justiça do Paraná não colocou em pauta, deputado Maurício Requião, um tema que já vinha sendo debatido também, que seria encaminhado para essa casa, senhor presidente, com um projeto de lei e que previa que o juiz que assumir outras funções de outras varas terá 1/3 a mais de salário. Pelo amor de Deus, que mundo vivem estas pessoas? É como os deputados, e talvez alguns achem, pensar que porque temos orçamento próprio, poderíamos aumentar para 100 mil a verba de ressarcimento. Eu sei que tem gente aqui que pensa isso, mas é absolutamente imoral. Não é porque nós temos um orçamento que, a meu ver, é totalmente equivocado, porque não deveria ser percentual, deveria ser orçamento fixo, como deveria ser orçamento fixo do Ministério Público, como deveria ser orçamento fixo do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça, e não percentual de 3%, 5%, que cada vez que aumenta o orçamento, sobra dinheiro. É tão imoral quanto isto. Por isso, senhores deputados, eu espero que não venha. Mas mais do que isso, espero que a ministra Carmen Lúcia ponha para ser votado em março e que minimamente se restabeleça, como dizia o Stanislau Ponte Preta, se restabeleça a moralidade ou que nos locupleteemos todos, porque não tem sentido pleitos dessa natureza. Deputado Recalcati, ele concedo a parte. Deputado Tadeu, em primeiro lugar, parabéns pelo seu pronunciamento muito importante e muito relevante. E dizer que eu li uma notícia ontem num jornal, não me recordo qual estado, que os juízes receberam o auxílio moradia retroativo há 20 Minas anos Gerais. atrás. E refletindo isso em 150 milhões de reais. Quando nós temos a polícia, aliás, um salário, um auxílio moradia desse dava para pagar mais de um policial e meio, não é? Então nós temos aí, o senhor colocou muito bem, além de dizer que eles têm 2 férias anuais e ainda tem o recesso de... Deputado, por favor, 1 minuto para concluir.
Eu agradeço a parte, deputado Recalcati, e trago esse tema aqui porque eu acho que essa é a casa para nós fazermos esse debate, senhores deputados. Eu continuo dizendo, senhor presidente, senhores deputados, foi um equívoco aprovar auxílio moradia aqui em 2014, foi um equívoco, não era necessário. Nós fizemos uma emenda, inclusive, dizendo que só poderia ser em caso de transferência e onde não houvesse condições daquele juiz ou promotor recebê-lo em outra situação. Houve um equívoco dessa casa em aprovar por maioria absoluta, e nós respeitamos, mas houve um equívoco, e eu acho que essa casa tem que se posicionar com relação a esses temas. Não é porque existe orçamento no Tribunal de Justiça, ou na Assembleia Legislativa, ou no Tribunal de Contas, que tudo se pode. Não se pode. Principalmente quando nós vemos um Estado... Para concluir, deputado. Um Estado que sequer reajuste salarial para os servidores é capaz de pagar. Obrigado, senhor.